Muita gente me pergunta qual é o melhor tipo de técnica de punção guiada. E eu vou mostrar nesse vídeo que a gente não tem superioridade entre as técnicas documentada. O que a gente deve é aprender todas as técnicas de punção. Então eu vou detalhar um pouquinho, explicar o que é cada uma das técnicas de punção, quais são os seus pontos positivos e negativos e o que a gente tem de evidência para isso. Então, nós temos três principais técnicas de punção. A técnica longitudinal, ou em plano, a técnica transversal, também chamada de fora de plano, e temos também a técnica oblíqua, e também é chamada transversal em plano. A técnica longitudinal, também chamada em plano, ela é a técnica onde a gente faz o alinhamento de todos os planos. E quais são os planos de punção que a gente tem? O plano do ultrassom, o plano da agulha e o plano do vaso, que aqui eu vou representar como esse dilatador. Então, quando a gente tem o alinhamento dos três planos, a gente diz que essa punção é uma punção em longitudinal. E qual é o grande benefício dessa técnica? Que nessa técnica você consegue visualizar a agulha em todo o seu trajeto, desde a pele até a ponta da agulha dentro do vaso. Então, como a gente pode ver nesse vídeo, é uma punção muito bonita, onde a veia ela é visualizada o tempo inteiro com a congruência da agulha, desde a pele até a entrada do vaso. Então, nós temos a visualização completa da agulha como um aspecto positivo da punção. E o que eu tenho posso dizer, um ponto ruim dessa punção? É que é difícil manter o alinhamento dos três planos o tempo inteiro da punção se você não tem muita destreza, principalmente se você está começando a punção. Facilmente você perde um desses planos quando você movimenta a mão. Então, se eu movimento a mão, se eu perco esse alinhamento, eu estou totalmente cego, eu tenho que iniciar o procedimento todo de novo. Porque lembrar, na punção longitudinal, eu só tenho um ponto de reparo na minha tela. Então, se eu estou mirando a veia, eu só vou ter a veia como ponto de reparo na minha punção. A artéria, eu estou totalmente cego. Então, se eu perco esse plano, eu não posso ficar tentando puncionar as cegas. Eu tenho que realinhar a veia e começar tudo de novo. Então, principalmente para quem está começando, que não tem tanta destreza em dominar o ultrassom e a agulha, a sincronia desses dois dispositivos é uma técnica mais complexa. Já a técnica transversal, também chamada técnica fora de plano, você não tem o alinhamento dos três planos, ou seja, o meu probe, ele tá fora de plano com o vaso, e fora de plano com a agulha. Então, logicamente, eu não vou visualizar a agulha o tempo inteiro da punção se eu não movimentar o meu probe. Para eu visualizar a ponta da minha agulha o tempo inteiro da punção, eu tenho que caminhar com o transdutor para alinhar plano a plano o posicionamento da agulha. Então, a gente vê a visualização do vaso como se fosse um corte transversal mesmo do vaso, Peguei o vaso, seccionei transversalmente e eu vejo o vaso só como se fosse uma circunferência, uma bola. E eu só vou visualizar a ponta da agulha se eu ficar com a minha mão parada quando ela passar pelo feixe de ultrassom. Então, para eu visualizar a pontinha da agulha o tempo inteiro, eu tenho que caminhar com o meu probe ao longo da minha punção para eu visualizar o tempo inteiro a ponta desse vaso. E qual é o ponto positivo dessa punção? O ponto positivo dessa punção é que ela é de mais fácil treinamento. Eu ganho destreza, como eu não preciso alinhar totalmente todos os planos, eu posso ir realinhando. Se eu perder um pouquinho o plano, eu posso realinhar a minha mão, porque eu vou continuar vendo na tela todos os meus pontos de reparo. Se eu estou mirando a veia, eu vou ver a veia, mas eu também vou saber onde está a minha artéria nesse meu campo de visão. Então, eu tenho vários pontos de reparo na tela, então se eu perder um pouquinho a minha mão, eu posso realinhar e continuar o meu procedimento. Então, eu tenho uma curva de aprendizado menor, Então, principalmente para quem está começando, é uma técnica mais fácil, mas para visualizar a ponta da agulha o tempo inteiro da punção, eu tenho que caminhar com o probe para eu ir alinhando ao longo da minha trajetória a ponta da agulha. Uma terceira técnica é a técnica chamada de oblíqua.
também chamada de transversal em plano, né? O que acontece? Eu vou alinhar os dois planos, do probe e da agulha, mas a minha veia, ela vai estar oblíqua. Então, como eu vejo aqui no meu esquema, eu vou ver como se fosse um corte oblíquo mesmo da veia e da artéria. Então, eu mantenho o ponto de reparo dos dois vasos, tanto da veia como da artéria na minha tela. Então, isso é uma coisa boa, porque eu continuo tendo esses dois pontos de reparo na tela. Então, se eu perco um pouco o meu plano de alinhamento, eu paro um pouquinho, realinho, mas eu vou continuar vendo o que é veia e o que é artéria, né? E eu continuo tendo a visualização da agulha o tempo inteiro da punção, desde a pele até a ponta do vaso, né? Então, de pontos positivos, eu tenho os vários pontos anatômicos de reparo na minha tela o tempo inteiro da punção, e eu vejo a agulha o tempo inteiro da minha punção, sem precisar ficar caminhando com o probe. Mas ela também, assim como a longitudinal, ela é difícil de manter um alinhamento entre os planos, principalmente quando você está começando a puncionar, tá, gente? Mas é tudo prática, né? Tudo que a gente pratica, que a gente treina, a gente vai ganhando de destreza, vai ganhando familiaridade, com o transdutor, nas duas mãos, na direita, na esquerda. Então, com o tempo, a gente consegue alinhar esses planos sem dificuldade, basta treinar, né? E quando a gente vai para a literatura é muito pobre na comparação das técnicas, das diferentes técnicas, né? Os poucos artigos que a gente tem são artigos com N pequeno, já com médicos treinados, né? Com expertise. Então, os poucos trabalhos que comparam o eixo transversal com o eixo longitudinal, eles falam que você tem um pouco menos de tentativas, né, no método longitudinal, você é um pouco mais assertivos, mas sempre com esse viés de seleção, quando esses trabalhos são feitos com pessoas com expertise, né, com mais de 100 punções, né? Então, nesse trabalho, a gente vê a comparação da canulação longitudinal e transversal da veia axilar, né? E justamente isso, ele mostrou que o eixo longitudinal tem maior sucesso de tentativas, né? Menos tentativas, né? Mais sucesso na primeira tentativa e menor reposicionamento da agulha. Mas, mais uma vez, com um médico já experiente, né? Esse outro trabalho também comparou a técnica clássica transversal com a agulha fora da seringa no longitudinal, né? Um trabalho de anestesistas, e mostrou também que a técnica longitudinal tem uma menor quantidade de tentativas de punção. Mas, mais uma vez, foram todos com pessoas com expertise na punção guiada. Quando a gente vai para o guideline de punção guiada, ele reforça que não há superioridade entre as técnicas. O ideal é que a gente treine todas, porque na dependência do posicionamento anatômico dos vasos, se a veia está mais inferior do que a artéria, então talvez a técnica oblíqua seja mais interessante, né? Na punção de subclávia supra, né? Ou no ângulo venoso, a técnica oblíqua também, ela pode ser mais interessante, mas naquele paciente com pescoço curto, talvez o longitudinal ou oblíqua, você não consiga uma topografia adequada, porque às vezes o probe fica muito comprido na cervical do paciente. Então, mais uma vez, temos que treinar e aprender todas as técnicas. Cada uma vai ter um momento ideal de se usar. Então, a gente tem que treinar todas. Não pode ficar preso só em uma técnica, né? Então, é só treinar, entender a técnica, entender a construção da imagem, que todo mundo é capaz de funcionar de todas as técnicas. O próximo curso do CETEB vai ser dia 5 de abril. Nós temos, durante esse curso, uma estação só dedicada à punção guiada em todas as técnicas, né? Transversal, oblíqua, longitudinal. E o mais interessante é que a gente faz com modelo vivo de médio porte, que é quando a gente tem a textura da pele adequada, igual ao do ser humano, a visualização da agulha, é um tecido vivo mesmo, de um animal médio porte, anestesiado, sedado, cuidado por veterinária. Então, não há, tudo avaliado pelo comitê de ética, né? E a gente acredita que essa sim é a forma ideal de aprender a punção guiada em todas as técnicas, né?
O simulador artificial, ele tem o seu papel, mas ele nem se compara com o aprendizado em tecido vivo, né? Então, é muito interessante todos nós aprendermos a punção em todas as técnicas em um modelo que seja cada vez mais próximo ao que a gente vai fazer com o nosso paciente, né? Para quando a gente chegar com o nosso paciente, a gente já esteja bem mais treinado, bem mais apto, né, para realizar qualquer uma das técnicas, tá bom? A gente se vê lá.